Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E hoje, no programa, vamos conversar com Muriel Vargas, proprietário da MCV Solar. Falei tudo certinho? Tudo certinho. O bacana, Muriel, é que a tua vida não começou no solar, né? Tu veio lá do interior. Conta um pouquinho da tua história. Bom, eu fui criado na cidade de Teutônia, mais ou menos 120 quilômetros da capital, e Teutônia está no meio de um triângulo, né, que está 100 quilômetros de Santa Cruz, 100 quilômetros de Caxias, 100 quilômetros de Porto Alegre, então é um local bem legal. Então eu vim dessa cidade, mas eu não consegui ficar na cidade, fui para outros lugares, fui morar na Irlanda, aprendi coisas lá, trabalhei vendendo jornal na sinaleira. Jornal na sinaleira de Teutônia? Não, na Irlanda. Ah, bom, porque na Irlanda. Sinaleira em Teutônia... Não, tem só uma em Teutônia. E mas, é bem cara, recente. O que te levou a ir para a Irlanda, com tanto lugar no mundo? Por que lá? E com que idade era isso? Eu tinha acho que 27 anos mais ou menos. Queria mesmo fugir do mundo e também aprender inglês, né? Que o lugar mais barato hoje que tinha, naquela época que tinha, era ir para a Irlanda. Todo mundo indo, até hoje, muita gente vai para lá, porque é um dos lugares mais baratos para ir aprender inglês. Só que o irlandês não fala muito bem o inglês, né? Ele fala um sotaque bem diferente. Mas as escolas ensinam muito bem. Por isso que é barato, então. Tu vai aprender inglês e aprende um inglês diferente. Já aprende o gaélico deles lá, né? Cara, e aos 20 e pouco tu chega lá sozinho? Sozinho, sem conhecer ninguém, nada. Eu contratei uma empresa, né, que eu tinha 7 dias para ficar numa casa. Nessa casa eu conheci outros brasileiros que também estavam na mesma finalidade e fomos morar. Então depois cada um foi para o seu lugar. E até hoje a gente tem algum contato e outro entre eles. E aprendeu inglês, mas no final eu aprendi muito mais coisas. Que lá as passagens aéreas eram muito baratas, voos muito baratos. Aquela low cost, tem uma empresa da Irlanda que é low cost. Low cost, só para quem está em casa e não fala inglês muito bem, são os baixos custos, né? Isso, 10 euros um voo. Eu cheguei a pagar 21 euros de táxi e a passagem era 10. Ah, que tri, eu não sabia nada disso. Isso que eu tenho, fiz um exame de DNA de hereditariedade, eu tenho 14% do meu DNA que é irlandês, né? Que legal. Uma parte Noruega, uma parte ali os Balcãs e o resto espanhol. E a minha família a vida inteira achava que a gente era italiano, né? Eu não tenho nenhum nada de descendência italiano de descendência, né? Sim. Mas, cara, eis que lá na Irlanda tu vendeu o jornal na esquina para fazer a grana. Sinaleira. Tinha uma sinaleira. E lá eu vi uma coisa que não tem ainda hoje no Brasil, que é uma sinaleira, que no Rio Grande do Sul a gente fala sinaleira, o semáforo, ele tem controle de tráfego. Quando tem muito tráfego numa região, ele abre mais para aquela região. Parou, ele inverte. Até tráfego de ser humano. Tráfego de carros. De carros. Eu vendi na sinaleira nos carros, né? Isso, mas eu digo, ele identifica a quantidade de carros e vai com... E quando eu descobri isso, até comecei a sacanear, né? Porque eu mesmo que parava na frente dos carros para ele já fechar a sinaleira para poder vender mais. Olha o brasileiro dando um jeitinho brasileiro. Que bárbaro. Mas e aí, tu conseguiu bater a meta, ter a grana para se manter 2 anos? Eu fiquei 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. E daí eu vim para o Brasil, eu vim a passeio, acabei ficando e já vim com essa vontade de querer fazer uma coisa diferente que não tinha no Brasil. Primeiro eu pesquisei as lâmpadas de LED, que em 2016, né, em 2015 era uma novidade, só que era muito custo, muito alto. E qualquer pessoa pode ir lá na China, comprar, eu quero botar minha embalagem ali e manda para cá. Só que tem custo, tem metro, tem várias coisas, né? Então depois eu pesquisei energia solar, que é o meu ramo hoje, só que eu não botei em prática em 2016. Logo depois, em 2016, eu vim para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu comecei a andar de Uber, eu fazia Uber. Era uma novidade também, então eu comecei a ser Uber. E para mim foi muito bom, porque hoje eu conheço quase toda a cidade sem precisar do GPS. Sabendo o nome das ruas, alguma coisa, a gente sempre sabe. Bacana. Então, o Uber veio com essa bagagem da Irlanda com inglês, um pouco de sotaque. Mas o que mais tu viu lá que não tinha aqui, que pensou, poxa, isso vai acontecer? Naquela época era tudo, parecia mais antecipado que as coisas que tinha aqui, né? Mas a questão mais era tecnológica mesmo, a tecnologia, a questão de portaria virtual que já tinha lá naquela época, né? No meu condomínio tinha uma portaria virtual e tudo... Pra quem não entende de portaria virtual... De condomínio, é 100% digital, uma pessoa numa central que atende mais de um condomínio, né? Isso, Aqui agora já está mais comum, mas... Isso. E ainda é um paradigma. Eu, quando tive, não na Irlanda, mas tive na Europa por 4 vezes, o que mais me impacta é o não ter frentista.
Ah, também, não tinha. Eu pensei em oferecer o serviço de frentista num posto de gasolina, mas eu não sei se eles vão aceitar isso bem, entendeu? Hoje, uma coisa que eles não estão acostumados. É um serviço, né? É. Mas me impactou também essa coisa dos cabos todos enterrados. Tudo. Boa parte dos lugares não tem fio, tu não vê dá um nada, contraste é mais quando clean, tu né? chega no Brasil e olha para o céu e vê um monte de fio, né? Os estrangeiros que vêm para o Brasil se apavoram com a quantidade de fio que tem. E a coisa tu falou, né, do semáforo, mesmo nos lugares onde não tem sinaleira, tu pisa na faixa de segurança, a maioria dos carros param, né? Pelo menos eu não tive nenhuma situação onde, que nem aqui no Brasil, o cara passa, nem dá bola para quem está começando. A questão do pedestre também. O pedestre lá, eles param, está fechado para o pedestre, eles param. Se alguém atravessar, tu pode falar nome feio em português, que o cara ia olhar que era brasileiro. É, né, cara? É incrível. Mas aí que momento tu começou a estudar, agora eu vou sair do Uber e vou montar a minha empresa? Não que o Uber não seja empreendedorismo. Eu fui para o Uber já para tentar, só para seguir para alguma coisa no futuro, né? Nunca pensei em ia seguir no Uber. Então, eu estava sempre pensando. Num dia a gente foi visitar meu pai lá em Teutônia, o meu irmão estava lá e o meu irmão tinha aberto uma empresa de energia solar. Então, eu comecei como representante da empresa dele. Então, depois que eu vi que eu poderia seguir com as minhas próprias mãos e vim para a capital, Porto Alegre, e assumir mais a região de Porto Alegre, e eu abri minha própria empresa. Então, foi 2019. Ele seguiu lá e tu empreendeu aqui. Isso. Como representante, tu vendia mais para casas ou já usina? Naquela época, 2018, ninguém praticamente sabia de energia solar. Então, eu oferecia para as pessoas, não, é muito novo, não sei. Eu oferecia para todo mundo. Era muito difícil vender naquela época. E é doido, né? Porque quem agora já conhece um pouco mais, é o tipo de negócio que só não tinha argumento contra, né? Porque mesmo que a pessoa não tivesse dinheiro para comprar as placas e colocar no telhado, onde fosse, o financiamento já sairia às vezes mais barato do que a conta de luz, e em X tempo se pagava e tu ia ter o resto da vida, entre aspas, luz grátis, só pagando a taxinha de entrega, né? Mesmo com todos os argumentos, foi no início muito difícil. Foi muito difícil. Só que teve um divisor de águas ali, né? O governo mudou as regras, então... Teve a taxação, né? Teve a taxação do sol. Como foi isso, cara? Primeiro, te explicar a questão como que era antes, né? Eu chegava e oferecia, as pessoas não tinham conhecimento. E eu sempre dizia, cara, é como tu sair do aluguel, como tu sair do aluguel e ir para casa própria. Tu vai pagar uma coisa, mas é tua. E também era bem próximo, assim, as parcelas, em vez de tu pagar a luz, tu pagava uma parcela. Então, eu sempre digo, quando é o melhor tempo para botar energia solar? Há 5 anos atrás, que hoje já estaria pago, né? Pois então. E a questão da taxação foi que botaram regras na energia, né? Que começou então em 2021 e 2022, deram prazo para regulamentar até 2023, depois tem uma questão de impostos aí que colocaram. Então teve essa correria aí de 2022. Mas ali tu estava vendendo ou tu já estava com a tua empresa? Não, em 2019 já estava com a minha empresa já. A partir de janeiro de 2019, agora vai fazer 6 anos em janeiro. Tu pegou a taxação e aí deu um boom, né? Deu, foi muita correria. A gente não vencia, era muito, todo mundo queria botar antes da taxação, tanto que a taxação começou em 7 de janeiro e a gente continuou botando até março placas que não vencia a botar de tantas instalações que nós tínhamos que fazer. E placas que vêm da China ou placas do Brasil? Hoje é tudo da China. No Brasil tem algumas empresas, mas elas só montam. Para dizer que ela é fabricada no Brasil por questões de financiamento, que nem o governo, o BNDES exige que as placas sejam nacionais. O equipamento financiado seja nacional. Então, nessa questão, eles só montam no Brasil, não é fabricado em si aqui no Brasil. Interessante, isso eu não sabia, né? Mas reza a lenda que placa solar não começou em 2007. Como que é um pouco da história da placa solar? Quando é que veio a primeira? A placa solar ela é muito antiga, as pessoas não têm noção. A questão fotovoltaica foi inventada pelo francês em 1839. 839. Antes da enchente de 41, muito. Que a galera decorou bem em 41 e 1800, porque... Inclusive, em 1941 tem mais um marco que foi a questão da primeira fotovoltaica, que é mesmo a primeira célula. Então, em 1941, a primeira célula. Fotovoltaica que, para quem ainda não está acostumado... É os componentes da placa. Capta o sol para conseguir fazer... E depois, então, em 1958, a NASA conseguiu mandar para o espaço com uma placa solar, um satélite.
Mas naquela época, tipo, era 6% o que a placa captava. O sol vem 100%, ela só conseguia 6%. E hoje ainda está bem defasado, estamos em torno de 22%, 23%, o que uma placa solar consegue captar. Captado em relação... E está avançando muito, né? Muito, muito. De quando tu começou, ou de quando tu começou a estudar para agora, isso só melhora, né? A tecnologia, o metro quadrado de produção está muito maior. Vão beneficiando os materiais, que o principal é o silício, né? Então o beneficiamento do silício está cada vez mais eficiente as placas. Pois é, uma placa ela é composta de quê? A impressão que tu olha parece tudo vidro, né? Parece, mas elas são microcamadas. Ela tem camadas de silício, uma camada de silício com material positivo e outra com negativo. E essas duas elas intercalam com a radiação solar, formando então uma corrente elétrica que ela é transformada num equipamento para a nossa 110 e 220 da concessionária. Que bacana. E quem bota em casa sempre se paga? Sempre, sempre. Não tem como. É muito fácil. Bacana. O que hoje são as objeções? Se não teria motivo de não usar, né? No telhado, salvo se o cara está numa região de sombra, ou mora num apartamento e tal. Mas mesmo em região de sombra ainda dá para botar. O caso do meu pai, nós botamos placa solar, 19 placas na casa dele, em 4, 5 anos depois, construindo um prédio de 12 andares grudado. A 1h da tarde já faz sombra, então a gente acrescentou mais placa para ser a mesma eficiência. Ah, daí tu compensa a área de sombra colocando mais placa. Mas Isso. Existe alguma objeção hoje para uma pessoa não ter quem não está botando, não bota por que motivo? O que eu entendo, às vezes as pessoas, que nem um comércio, a pessoa não sabe se o comércio vai existir. É muita dúvida do comércio. Tem uma empresa, um amigo meu na cidade de Teutônia, ele gasta em torno de 30 mil por mês de luz. Ele tem uma fábrica de calçados. Só que ele falou para mim, eu não sei se o ano que vem eu não vou estar em outro ramo, que é muito duvidoso, entendeu? A questão do negócio dele, não sobre a tecnologia. Não. Isso não tem mais volta, né? Não, que nem não o carro tem. elétrico agora. E cada vez vai mais energia solar, por causa que as pessoas compram um carro elétrico, bota a placa solar. Pois então, automático, né? Tá, a questão da energia limpa, que isso é indiscutível, né? As empresas, as pessoas querem, né, de alguma maneira contribuir pela questão do aquecimento da natureza, etc. Mas a tecnologia em si, ela não tem mais objeção, né? Não tem motivo. Agora só as concessionárias que estão começando a limitar, porque... A gente vai ter que entrar nisso mais no detalhe, porque é um assunto bacana. E é bem longo. A gente está na hora do nosso break. A gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí. Já voltamos. Estamos de volta com Multi-Entrevistas e a gente continua falando com Muriel Vargas, proprietário da MCV Solar. Eis então que tu teve aquele pico de venda, foi aquele atropelo, passado aquilo ali com nova taxação, deve ter dado uma queda muito natural, grande, né? Porque é que nem uma Black Friday, que nem tipo só amanhã, tudo está mudando. Como é que está hoje, assim? Como é que funciona esse mercado para a galera que já viu o vizinho? Não é mais novidade, já todo mundo tem um amigo que já mostrou a conta, entre aspas, né, zerada, mesmo quem comprou e já começou a ter benefício amanhã, ou quem financiou e está, né, fazendo ela se pagar, como é que está o teu mercado hoje? O mercado ele mudou muito depois de 23, né, janeiro de 23, quando entrou a taxação, mas também as placas baixaram muito de preço, porque eu fiquei sem vender nada uns 4, 5 meses para fazer a primeira venda em 2023, porque as pessoas, agora não vale mais a pena. Ainda vale a pena, tanto que as placas baixaram muito também. Então de 22 para hoje é quase a metade do preço. Mas por que mudou isso? Pela questão econômica ou a tecnologia, a escala fez com que o preço baixasse? Eu acho que as duas coisas. A tecnologia foi se adaptando, baixando, tipo um celular. O celular vai baixando de preço também, né? Então a tecnologia melhorou. E o mercado, todo mundo parou de comprar. E isso deu um backzinho também, então baixou bastante também essa questão. Então acho que foi as duas coisas. E hoje quem compra e coloca, qual é o perfil da pessoa que bota, assim? É o cara que mora em casa? É o que mora em geral, é todo mundo. Para te ter uma ideia, a pessoa tendo nome limpo, ela já consegue botar com 100% financiado, ela já bota, o governo tem incentivo, tem vários incentivos. Então a pessoa não bota porque ela não quer. Então gastando R$300 por mês, vale a pena botar a placa solar, a prestação vai dar menos que 300. Sempre vai dar menos, né? Interessante isso.
E quantos anos é o médio um financiamento? Hoje dá para se fazer em 48 vezes e vai se pagar tranquilo. Bacana, cara. Quem que colocou, quais são os cuidados, o que a pessoa que já tem precisa estar atenta? Muita gente fala em manutenção, muitas empresas querem vender manutenção, mas a manutenção é praticamente zero. Seria manutenção, seria a limpeza. Eu tenho clientes que vendia 5 anos atrás que é a limpeza, manutenção é a limpeza. Não precisa desligar equipamento, vai lá, qualquer pessoa pode limpar. E a limpeza, no caso, tem alguma coisa específica? Não, é que nem lavar o chão. É água, vassoura, detergente, deu. É isso. E o medo de choque, cara? Não, não... Todo mundo que é meio cabreiro, né? Principalmente acho que a galera do interior, deve ter essa dúvida, né? Como é que funciona? É como ela já está num circuito já, só se interrompesse o circuito poderia dar algum curto, mas está dentro do vidro, tá tudo lacrado. Eu não sei até hoje de alguém que já tomou um choque desse formato. Eu não tenho conhecimento. Não tem como não perguntar do granizo, né? Ah, sim. Tem que ter seguro. O seguro é muito barato. Vai botar numa casa um seguro, acho que dá R$150 por ano, vai contratar aí mais anos, vai barateando, tem empresas especializadas só para seguro. Às vezes a gente até dá de brinde o seguro para ajudar a ter mais tranquilidade, né? E o vendaval é a questão da fundação, né, em si, porque... daí as usinas de chão, né? Usinas de investimento. Um bacana é que nós estamos indo agora para as usinas de investimento, que também já foi um boom que deu bem grande já também, que foi a questão dos investimentos. Eu tive 2 amigos, um cliente, que é ali em Gravataí, que decolaram as placas dele, e teve outro cara de chão que também disse que puxou numa ponta, como elas estavam ligadas, foi fazendo efeito dominó, né? Hoje, nos teus clientes, acontece muito isso? Não? Tive agora, o último vendaval que deu em Porto Alegre, tive um cliente que voou, acho que foi 4 placas dele. 4 placas? Porque uma placa a primeira está travada, a segunda ela trava em 2. Então, se escapou a primeira, a outra vai escapar também. Automaticamente. Vai um dominózinho caindo. Aí sim. E, cara, mas era alto, né? Em cima da casa dele, com estrutura já para laje, né? Boa. As concessionárias são várias no Brasil, né? Tem tanto concessionárias que eram do Estado, que venderam, não tem hoje um padrão, né? Eu atendi muito tempo a S-Sul, na parte mais de segurança, treinamentos e palestras, e pude ver um pouquinho o tamanho, né, da S-Sul, que agora virou RGE, né? Em São Paulo tinha as usinas hidrelétricas, que também tive a oportunidade de conhecer. Como é que está nessa questão da usina, da geração de energia? Como é que as concessionárias estão vendo esse movimento? Incentivam ou não? Como é que está? Aqui tem as 2 principais aqui no Rio Grande do Sul, é a CE e a RGE. E as outras que tem no meio são permissionárias delas, né? Então, na região de Teutônia, nós temos a Sertel. A Sertel é uma permissionária da RGE. Então, ela compra a energia da RGE para atender os clientes dela. Em Porto Alegre, temos a CE e também tem a Copernorte, na região de Águas Claras ali. Então, a Copernorte é uma permissionária da CE. Interessante. E cada uma tem uma regra, a regra para todas? Teria que ser uma regra para todas, mas não é bem assim que acontece, né? Então, nós estamos com alguns problemas na região da RGE, que a RGE está usando a regra, que diz que quando tem muitas placas solares numa certa região, vai ter uma inversão de fluxo, que essa inversão de fluxo seria o quê? Muitas placas solares nessa região produzindo energia, a energia, em vez de estar chegando, ela está saindo dessa região. Então, eles dizem que nessa região não pode mais. Só que a gente está sabendo aqui que não está aprovando em nenhum lugar onde tem RGE, e inclusive as permissionárias. Interessante, virou uma questão local. Isso. Porque, teoricamente, a concessionária que quer vender energia, ela não quer ter concorrente, é isso? Exato, Mas a energia solar ajudou muito a questão de falta de energia. Antigamente tinha falta de energia, tinha blackout. Imagina hoje, com essas tecnologias que nós temos, quanto cresceu a energia em si, não a solar, mas energia, carro elétrico e tudo. Então, se não tivesse as placas solares, nós estaríamos com blackout toda hora. Todo mundo que tem um celular, quando chega no lugar, pede Wi-Fi. Mas antes mesmo do Wi-Fi, sem a bateria, tu não... Virou a questão básica. O mundo deu um blackout esses tempos na Espanha, geral, em várias regiões do país, e foi literalmente um caos, né? A galera correndo para sacar grana sem conseguir, preocupado com a questão financeira, né? Porque toda a segurança, tudo depende da energia elétrica. Como que tu enxerga, cara, esse futuro? O que vai acontecer? Se tu
tivesse que prever o que está se configurando no cenário do solar? Hoje, quem quer botar energia solar, eu acho que está nos últimos dias para quem quiser ficar conectado na concessionária. Daqui para frente vai ser questão de baterias, como já é na Austrália. A Austrália, lá, eles têm o custo para quem envia para a concessionária é muito mais caro que no Brasil. Então eles preferem botar baterias, usa o sol, bateria, da bateria de noite usa de volta. Então a bateria eu acho que vai ser... Só que a bateria ainda é muito cara para nós aqui no Brasil. Sim, seria a forma do cara, ele mesmo viver independente sem conta zero, zerar de conta, nem a taxa mínima não vai pagar mais. E quanto que uma bateria lá na Austrália consegue segurar para o cara poder viver sem independência? Tem que fazer análise de quanto que a casa gasta, né? Só que daí vamos para outros porém, não vai ter chuveiro elétrico, que a bateria ela vai cozinhar, tem várias poréns, então vai ter que ir para o gás, então muda muita questão até de nossa cultura também, né? Então eu acho que seria para bateria, provavelmente nos próximos 5, 10 anos nós vamos estar com bastante casas com bateria. Eu já tenho cliente já que já instalei baterias, mas como backup, né? Acabou da concessionária, usa da bateria. Nunca vai ficar, esse cara nunca fica sem... Só se ficar muito longo, né, a questão muito longa, muitos dias sem luz, daí que pode ser. Mas a gente faz uma programação, isso, uns 2, 3 dias está tranquilo. Nesse caso, mas na Austrália o cara pode viver sempre, nunca vai faltar luz. 100%, nunca falta. Então mesmo em tem dias que investir de chuva, mais. Mesmo em dias isso, daí cada vez tem que ir botando mais baterias. Comprar pacotes, né, tu vai acrescentando os pacotes de energia, de bateria. Tenha sempre que nem abastecer teu carro. Não precisa estar... Inclusive os carros, que para quem não sabe, o carro elétrico pode usar como bateria também, né? A bateria dele pode ser conectada numa casa, só que com cuidado, né? Não sabia como é que funciona, ainda não cheguei no carro elétrico, né? E como funciona essa questão hoje do cara que quer investir nisso como investimento? Isso foi muito procurado agora nos últimos anos. Então o investimento se tornou que nem a pessoa tem que comprar uma casa para alugar. Na usina, a gente faz uma usina gigantesca com 100, 200 placas e essa usina ela rende lucros mensais. Então esse lucro é até 4 vezes mais do que um imóvel. Então tu compra um imóvel, bota para alugar. Todo mundo que estudava, vou comprar uma casa para alugar e vou viver de renda. Hoje tem gente vivendo de renda de energia solar. E como funciona isso para quem está disposto, né, a não ter investimento em bolsa ou em imóveis e tal? Como que funciona essa questão do investimento? A questão do investimento, a gente bota as placas solares numa certa região, uma fazenda, em cima de um prédio. Isso é um grupo de empresários? Não, pode ser individual. Uma pessoa individual pode fazer. Então, essa usina ela vai gerar créditos, porque a pessoa não vai consumir a energia, ela vai gerar um crédito. E esse crédito a gente vai alugar para uma cooperativa, uma empresa que vai passar para outras. É uma permissionária. Isso, não. Assim, vamos dizer que tem um mercadinho que paga 10 mil de luz por mês para a concessionária. Essa empresa que comprou a energia desse empresário, desse investidor, ela vai vender mais barato que a concessionária. Então ela vai chegar no empresário do mercadinho, tu quer pagar um tanto lá, 9 mil por mês, não precisa fazer nada? Não quero. Então a energia dele vai vir dos créditos dessa usina. Interessantíssimo. Isso já é uma tendência ou está acontecendo? Já acontece há muitos anos já. Em 2022 nós já fizemos a usina já de investimento. Já. Bacana. É mais comum o cara querer botar o dinheiro na poupança ou botar em alguma aplicação de banco, até porque os gerentes estão ali tentando fomentar isso. Existe bastante linha de crédito para a questão de colocar as placas físicas. Mas como investimento hoje, qual é a garantia que a pessoa que tirou todo o seu dinheiro da sua vida, que estava, né, juntando, como que ele faz para aplicar no solar e até quantos % ele vai conseguir ter de retorno, né? Porque no imóvel, já a vida toda o cara já tem uma noção e normalmente é isso, né? Já numa aplicação renda fixa, numa aplicação de bolsa, cada um tem... Como que está esse mercado e como é que funciona as garantias? No solar, a gente, antes de eu vender a usina, a gente já faz um contrato com uma comercializadora. Então, essa comercializadora já tem um contrato, pode escolher 5, 10, 20 anos. Ela vai ser corrigida, IPCA, aumentou o valor da concessionária. Hoje é 92 centavos, por exemplo. Foi para R$1, aumentou 8... 92 centavos o quê? O quilowatt. Então, 1 quilowatt, 92 centavos. Aumentou para R$1, um exemplo, tu vai ganhar um aumento junto. Essa cooperativa, essa
essa empresa que está comercializando, ela vai te dar o aumento junto. Então, é corrigido com a energia. E o retorno é em torno de quantos por cento? Depende se vai fazer comigo, em torno de 2%. Mas tem várias empresas aí, vai dar 1,5%, 2%, tem gente que promete 3%, que eu não acredito que dá certo. Mas o mais padrão é em torno de 2%. É o padrão. E qual é a segurança do cara que quer investir nisso? Assim como no imóvel ele tem a casa, né? Se deu tudo errado, ele pega a placa em garantia. O que ele tem de garantia para que não dê problema, não caia num golpe? Então, tem que pegar uma empresa séria que vai fazer a usina, tem uma empresa séria que vai comercializar. Então, essa empresa que vai comercializar, ela te dá garantias nesse contrato. Então, de 20 anos que ela vai comprar a energia de ti. Vamos dizer que acaba o mundo. Cara, vai acabar em qualquer coisa. Vai acabar na bolsa, vai acabar na poupança, vai acabar em tudo. Então é esse jeito que a garantia é isso. Então, deu um vendaval, tu vai ter que ter um seguro também. Então, todas essas coisas que tem que se pensar. É uma empresa séria. Para que nem o pessoal que investia em Bitcoin tinha medo, hoje alguns já não têm, alguns investem em terra, né? Se a terra está enrolada também tem problema. Tudo tem que ter o seu risco e o seu custo. Mas no teu caso, tu já consegue ver as pessoas tendo mais tranquilidade para não arriscar e cair num golpe, né? As pessoas estão começando a entender mais, ou às vezes procuram querer saber mais. Eu sempre digo que é muito fácil para qualquer pessoa ir comprar um carro. Ela vai numa revenda, eu conheço essa marca, essa marca, essa marca. Placas solares tem milhões de marcas, inversor solar tem milhões. Então as pessoas não têm conhecimento. Então o que eu digo é as pessoas aprenderem e saber o que é bom, o que não é. Pesquisa, qual marca é boa, isso é boa, essa não é boa. Tem milhões de marcas. Então tu sabe comprar carro, então aprende, quer comprar a placa solar? Vai pesquisar a placa solar. Tchê, muito claro, bem fácil de entender. Obrigado por clarear. Acredito que era dúvida de muita gente, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu que agradeço. Se você achou que esse conteúdo possa contribuir com mais pessoas, compartilha, né, no nosso canal do YouTube. Multi Entrevistas fica por aqui hoje e até o próximo programa.